Então, estamos começando o capítulo 5 de Trabalho e Energia. Se você já foi meu aluno alguma vez, você já me ouviu repetir essa frase 1000 vezes. Trabalho e energia é a melhor ferramenta da mecânica. Com essa ferramenta, você resolve questões de maneira concisa, elegante, e a resolução, professor, geralmente fica bem mais simples do que se você fosse resolver usando matérias que o senhor já ensinou, né? Olha, tem várias questões que eu já fiz no passado, que se eu voltasse atrás para resolver usando trabalho e energia, você ia ver uma resolução muito mais simples. Sério? Fala, por que você não ensinou logo isso aqui logo em fevereiro? Bastava ensinar isso, né? Quase isso, né? Mas você sabe que para aprender logaritmo tem que saber exponencial, para saber exponencial tem que saber potência, para saber potência tem que saber produto, para saber produto tem que saber somar. Ah, entendi. Ou seja, né? Você tinha que ter embasamento para aprender trabalho e energia. Então, hoje é um grande dia. Você vai aprender hoje trabalho e energia e você vai entender por que o Renato repete aos 4 ventos que trabalho e energia é a melhor ferramenta da mecânica, entende? Olha, eu vou explicar a matéria como se você tivesse vindo da 9ª série, como se você não soubesse nada. O professor é bem próximo disso, viu? Acredite. Pois pronto. Vou explicar como se você nunca tivesse visto a matéria, tá bom? Você vai entender tudinho. Se concentre a partir de agora, que se você estiver concentrado, no final tudo faz sentido, tá bom? Então vamos lá. Bom, digamos que você tem aqui uma caixa. Essa caixa, digamos que ela esteja se movendo por inércia. O que é se movendo por inércia? Está se movendo porque está se movendo, né? Como assim? Porque para se mover não precisa de motivo, precisa? Ela está se movendo porque tem uma força. Não precisa de força para estar se movendo, né? A gente fala que está se movendo por inércia, está se movendo em MRU. Está se movendo porque está se movendo, né? Não precisa de motivo para estar se movendo. Então essa caixa, Moisés, se ela está se movendo, né? Como ela tem massa e como ela tem velocidade, ela tem uma tal de energia cinética. Professor, o que é energia cinética? É a energia do movimento. É a energia que você tem quando tem massa e tem velocidade. Então veja, essa caixa está se movendo em MRU, né? Então se ela está em MRU, professor, movimento, retilíneo, uniforme, a velocidade dela seria constante. A energia cinética dela seria constante. Grandes coisas. Aí não teria nem muita graça, né? Professor, faça o seguinte, bote pelo menos uma forcinha aí para empurrar essa caixa. Pelo menos a velocidade dela aumentar para ficar mais legal, por favor. Pois tá bom então, olha. Atendendo a insistentes pedidos, eu vou acrescentar uma força aqui, olha, para acelerar essa caixa, né? Só para dar um pouco mais de emoção, né, professor? Pois é. Então pronto, olha. Agora o movimento passou a ser acelerado. Pronto, aí ficou mais legal, né? Pois é. Aí, claro, tem a normal e tem o peso, né? E além dessas duas, professor, tem mais quem? Tem essa força F, ó. E claro que é por causa da força F, Renatinho, que a velocidade dela vai aumentando. Então vamos chamar isso aqui de V0. Só que a velocidade vai aumentando. Ou seja, com certeza a velocidade agora tá até maior do que antes, né, professor? Legal, o movimento é acelerado. Então a velocidade está aumentando. Podemos dizer, professor, que a energia cinética está aumentando, né? Olha, Então eu posso dizer, que se a energia cinética está aumentando, essa caixa está tendo um ganho de energia cinética, né? Ou seja, alguém está dando energia cinética para essa caixa nesse movimento. E quem é, professor, esse alguém? É o agente que está aplicando essa força. A Nicole Kidman, sei lá quem é. Quem está aplicando essa força, está dando energia cinética para essa caixa. Professor? E aí a gente poderia perguntar o seguinte, olha, professor, quanto de energia cinética a caixa vai ganhar nesse movimento? Escuta a pergunta. Qual é a pergunta? Quanto de energia cinética a caixa vai ganhar quando ela vem daqui para cá, nesse deslocamento? Quanto é que é o ganho de energia cinética que ela teve? Como é que o senhor vai saber isso daí, professor? Pronto, vamos descobrir isso. Nosso objetivo é saber quanto ela vai ganhar de energia cinética nesse movimento acelerado, certo? Bom, pessoal, por simplicidade, eu combinei com vocês, que essa força, a princípio, vai ser constante, certo? E se ela não fosse... se ela não for, a gente vai ver depois. Mas vamos supor que ela seja constante. Por simplicidade. Depois a gente complica. Olha, turma, se a força é constante, nada mais lógico que ela vá produzir uma aceleração o quê? Constante. Ou seja, esse movimento vai ser um move.
Move, isso. E aí eu te pergunto, Moi, no move, como é que você relaciona no move, ó, a velocidade inicial com a velocidade final, com a aceleração e com a distância percorrida? Nem falou em tempo, né? Nem falou em tempo. No move, qual seria a relação? Torricelli. Vou escrever aqui, professor. Torricelli é a velocidade final ao quadrado. É a velocidade inicial, né, professor? Mais isso. Beleza. Pessoal, isso aqui já está até parecido com energia cinética, né? Pelo menos já está aparecendo V ao quadrado, né, professor? Para aparecer energia cinética, está faltando aparecer só mais o que, ó? M sobre 2. Pessoal, eu tive uma ideia. Para aparecer a energia cinética de uma vez por todas, eu vou pegar essa equação de Torricelli e vou multiplicá-la membro a membro por quanto? M sobre 2. Para quê? Só para aparecer a energia cinética. Então você lembra o que a gente está procurando, né? Você está querendo achar, né, professor, quanto de energia cinética a caixa ganhou naquele deslocamento. Tá, multiplique tudo por M sobre 2. Matematicamente, não tem problema nenhum, né? Multiplicar tudo por M sobre 2. Fisicamente, você vai ter uma nova interpretação da equação de Torricelli. Mas você só vai entender se estiver concentrado, entende? Ora, se quem está concentrado já vai sofrer para entender, tu imagina quem não está concentrado, né? Tá vendo? Bem que eu te disse, né? Pois se concentre, né? Olha só o que vai aparecer aqui, ó, depois que você multiplica tudo por M sobre 2, olha. Esse termo aqui, ó, seria o que, professor? A energia cinética final da caixa, ó. Lembre-se que essa caixa tem massa, né, mas às vezes eu esqueço que ela tem. Essa caixa tem massa, mas. Então pronto, ó, esse termo aqui representa o quê? A energia cinética que ela vai ter depois. Esse termo aqui é o que? É a energia cinética que ela tinha antes, ó. A energia cinética que ela vai ter depois é a energia cinética que ela tinha antes, mais o que, professor? Mais o 2, ó, cancela com 2, que é M vezes A. É a força, né? É a força, né? A força vezes a distância. Então a equação fica assim, ó. A energia cinética que você vai ter depois é o que você tinha antes, mais o que você ganhou de energia cinética. Um nome interessante para esse termo aqui seria ganho de energia cinética. É o que, menino? O ganho, o tanto que ela ganhou. O ganho de energia cinética. Tá. A energia cinética que você vai ter depois é a que você tinha antes, mais a que você ganhou. Então esse termo aqui representaria esse ganho. Professor, não estou entendendo não. Está entendendo não? Vou colocar números. Com números você entende melhor. Por exemplo, olha, vamos inventar. Quando a caixa passou por aqui, professor, a energia cinética dela era de 100 joules. Tá. Quando ela passou por aqui, professor, a energia cinética dela já está valendo 140 joules. Eu vou poder dizer assim, ó. Macho, os 140 joules que ela tem depois é o 100 que ela tinha antes, não acredito, mais os 40 que ela ganhou. Então esse termo aqui seria o ganho de energia cinética, entende? Entendi. Pois é. A questão, Moi, é que alguém que nasceu antes de mim deu um outro nome para esse termo. Não acredito não. Foi um nome breguérrimo. Só acha brega? Ave Maria, tem nada a ver. Trabalho realizado pela força. Mas o problema é que o nome fez sucesso. As pessoas usam esse nome e a gente vai ter que usar também, né, professor? Eles chamam isso aqui de trabalho realizado pela força. Vale, o que tem a ver? Pois é. Ele diz que nesse caso, ó, a força teria realizado um trabalho de 40 joules. Tá. Dá para aceitar esse nome também. Mais importante do que saber o nome é entender fisicamente o que é que significa. Renato Brito, o que é realizar trabalho? Realizar trabalho é dar energia cinética. Quando a força, professor, quando você diz que a força realizou um trabalho de 40 joules, o que essa força fez? Ela deu o quê? 40 joules de energia. Qual tipo de energia? Cósmica, espiritual, mecânica, elétrica ou o quê? Cinética. Realizar trabalho é dar energia cinética. Até na termodinâmica, na escala microscópica, realizar trabalho na escala microscópica é dar energia cinética também. Sim. Que legal, realizar trabalho é dar energia cinética. Exatamente. Bom,
Realizar trabalho é dar energia cinética quando a força está a favor do movimento, né, professor? Quando o movimento é acelerado, quando ele está ganhando energia cinética. Mas, professor, já ouvi dizer que a força poderia estar freando. Nesse caso, em vez de dar energia cinética, a força estaria era o quê? Tirando energia cinética. Aí a gente fala que nesse caso ela estaria realizando trabalho negativo. Quer dizer que trabalho é um negócio que tem sinal? Trabalho tem sinal algébrico. A ideia é a seguinte, ó. Quando uma força realiza um trabalho positivo, pronto, mais 40 joules. O que essa força fez? Ela está dando 40 joules de energia cinética para o corpo. Realizar um trabalho positivo é o que acontece quando você está dando energia cinética para o corpo. Quando uma força realiza um trabalho de mais 40 joules, ela está dando 40 joules de energia cinética para o corpo. Professor, mas se a força estiver freando e a força realizou foi um trabalho de menos 10, pronto. Trabalho negativo, quer dizer que essa força está freando o corpo. Ela está tirando energia cinética dele, tipo assim, força de atrito, por exemplo, né? Tirando energia cinética. É a força que está se opondo ao movimento, né? Renatinho, e tem situação que o trabalho é zero, não tem? Tem. Quando o trabalho é zero, quer dizer o quê? É que a força não está nem dando, nem tirando energia cinética. E aí? Aí a gente fala que ela não está realizando trabalho, entendeu? Vale, que invocado. Então, o que eu quero que você entenda? Ó? A partir de agora, se alguém perguntar para você, ei, o que é trabalho? Eu não quero que você diga mais aquela resposta padrão que você dizia. O que é trabalho? Trabalho é F vezes D. Ele não perguntou como se calcula, ele perguntou o que é trabalho. O que é o trabalho? Tá, e o que eu vou dizer? Você vai dizer o seguinte, ó, cara, trabalho é uma coisa muito fácil. Trabalho é dar, né? Quando a força realiza o trabalho, ela está dando energia cinética. Realizar trabalho é dar energia cinética. Por exemplo, se a força for positiva, se ela realizar um trabalho de mais 40 joules, ela está dando 40 joules de energia cinética para o corpo. Se a força for negativa, né, professor? Né, olha, se ela realizar um trabalho de menos 10 joules, ela está tirando 10 joules da energia cinética do corpo e assim por diante. Já entendi o que é trabalho. Ei, como é que se calcula esse tal de trabalho? Como é que se calcula? É assim, se a força for constante, o Renato já me disse, que se a força for constante, o trabalho se calcula por esse produto. Tá. E se ela não for constante? Aí eu vou te falar ainda. Então você entendeu o que é realizar trabalho e você entendeu como se calcula quando a força é constante. Ó. Professor, mas só não entendi esse negócio de positivo, negativo. Só poderia botar um exemplo? Tá, vamos botar um exemplo que esclareça melhor esse lance aí, ó. Quando é que o trabalho é positivo? Quando é que o trabalho é negativo, né, professor? Quando é que ele é zero? Isso. Pronto, ó, um exemplo super comum. 2 caixas, né, ó, uma polia e um fio aqui, ó. Aí vamos botar um pouquinho de atrito, né? Tá, uma situação super comum para nós, ó. Então tem aqui, professor, 2 caixas, né? 2 caixas. Vamos supor que o atrito, Renato, já tá tão fraco que já tá escorregando. Bora dizer que já esteja escorregando. Tranquilo? Então eu vou colocar aqui as forças, olha. Peso da caixa A. Não se preocupe em copiar, não, olha. A gente vai usar esse exemplo para a gente ver qual é a força que está realizando trabalho positivo, trabalho negativo, né? Tá, né? Ou, eventualmente, né, professor? Um trabalho nulo, trabalho zero. Pois vamos lá, professor, bora. Isso. Então tem aqui o peso. Nossa velha amiga normal. A força de atrito cinética aqui, né? Olha, isso. Pois pronto. Então veja só, Moi, numa situação como essa daqui, olha, vamos supor que o sistema já esteja escorregando, tá bom? E tu sabe que o fio não estica, né? Ou seja, professor, se essa caixa A descer uma distância assim, por exemplo, 1 palmo, se essa caixa desce 1 palmo, claro que essa outra vai ter que se mover 1 palmo também, né? Claro, o fio não estica, pronto. Venha comigo então e me diga o seguinte, turma, olha, quando essa caixa A está descendo, ó, o que dizer do peso dessa caixa? Quando ela está descendo, será que o peso está contra ou a favor do movimento? Olha, está dando ou tirando energia cinética? O peso dela está realizando trabalho positivo ou negativo esse peso? Positivo, professor. Está dando energia cinética, ele está a favor do movimento.
Está realizando trabalho positivo. E o que dizer da tração? Olha essa tração T1 durante a descida dela. Ei, Moi, a tração T1, ó. Contra ou a favor do movimento, ó. Dando ou tirando energia cinética. Realizando trabalho positivo ou negativo essa tração? Trabalho negativo, né, professor? Ela está contra o movimento, ela está tirando energia cinética? É. Ah, entendi. Isso aqui, é tipo assim, o NOx da força é mais um, menos um, nada a ver, né? A valência, não, nada a ver, né? Viajou, né? Ei, essa caixa aqui, ó, quando ela está escorregando, essa tração T2, ó, tá realizando trabalho positivo ou negativo? Positivo, professor. Ela está a favor do movimento. E o FAT cinético aqui, ó, realizando trabalho positivo ou negativo esse FAT? Negativo, né, Renatinho? É. O FAT, né, Moi? 90% das situações ele realiza trabalho negativo, né? Mas talvez alguém ache que seja 100% dos casos, né? E não é sempre não que o trabalho da força de atrito é negativo. Não é sempre não. Por exemplo, o professor mostrei uma situação, ora, o camarada pegou uma caixa, ó, deixou a caixa aqui, né, no chão. E aí ela lançou um objeto, ó, que esse objeto vai cair em cima do outro, ó. Caraca, professor, vai cair aqui, ó. Vai, ó. Eita pau, vai cair em cima desse. Quando o objeto de cima cai em cima do de baixo, ó, claro que ele vai escorregar um pouquinho, né, professor, em cima dele, Mas aí daí a pouco, Moi, quando você olha, os dois estão andando juntos, ó. Como se fosse um corpo só. Vamos supor que como se fosse um corpo só, e aí eles prosseguem. Renato Brito, cara, como é que você explica que esse corpo de baixo estava parado, mas agora ele adquiriu energia cinética? Alguém deu energia cinética para esse corpo de baixo, né, professor? Vamos investigar aqui as forças. Renato Brito, quando essa caixa A estava escorregando em cima da B, para tentar impedir o escorregamento, a B fazia na A um FAT para onde? Para a esquerda, exato, né? E a A devolvia na B a reação que era para onde, ó? Para a direita. Beleza. Essa força de atrito só age enquanto está havendo escorregamento relativo entre eles, né, professor? Aí eu te pergunto, tu percebeu que a caixa B estava parada e que agora a B adquiriu velocidade, ela teve um ganho de energia cinética. Qual foi a força que realizou trabalho positivo na B e deu energia cinética para essa caixa B? Só pode ter sido quem, ó? O FAT. Tá aqui, ó. O FAT realizou um trabalho positivo sobre a B e fez com que a B, que estava parada, adquirisse energia cinética. Às custas de quem? Às custas do trabalho dessa força de atrito. Ou seja, essa força de atrito aqui realizou trabalho positivo, é verdade. E esse FAT na A? Trabalho negativo, né? Trabalho negativo. Mas esse aqui realizou trabalho positivo. Então pare de achar que a força de atrito sempre realiza trabalho negativo, porque isso não é verdade. Diga lá. Aí, olha, veja só então o seguinte, o que dizer dessa normal e desse peso? Ó? Esse aqui é um momento importante da nossa aula. E professor, a normal e o peso veja o que acontece com essa normal e com esse peso. Moi, nós já sabemos, por exemplo, o seguinte, ó. Vamos supor que isso aqui seja a velocidade dessa caixa. A velocidade está apontando para a direita, porque ela está indo para a direita. Quando a força está a favor da velocidade, uma força está a favor da velocidade, essa força está a favor do movimento. Aí ela está realizando trabalho positivo. Ela está, tipo assim, querendo acelerar o corpo, ela está querendo dar energia cinética. Ela realiza trabalho positivo. Forças a favor da velocidade realizam trabalho positivo. Forças que estão contra a velocidade, estão freando, né, professor? Realiza um trabalho negativo. Mas o que dizer, professor, da rapariga que faz 90 graus Celsius? Pronto. A força que está fazendo 90 graus com a velocidade, ela nem está a favor, ou seja, ela nem está dando energia cinética, né? Nem está contra a velocidade, ou seja, nem está tirando energia cinética. Meu amigo, se ela nem está dando, nem está tirando, se ela está bem aqui em cima do muro, essa força ela nem sequer está na direção tangencial. Essa força aqui que faz 90 graus com a velocidade, ela está no eixo qual? Centrípeto. Ela é uma força centrípeta. Ela só tem a ver com a variação da direção da velocidade. Não tem nada a ver com a variação de quem?
Do módulo, nada a ver com o módulo. Essa força que faz 90 graus, ela nem está dando nem tirando energia cinética. Ou seja, se ela não está nem dando nem tirando, é porque ela está realizando trabalho o quê? Olha, zero. Uma coisa mais do que intuitiva. Professor, o senhor usou alguma fórmula? Não, eu usei a intuição. Quem está a favor, realiza o trabalho positivo. Quem está contra, realiza o trabalho negativo. Quem não está nem a favor nem contra, não é nem positivo nem negativo. Só pode ser o quê? Vou pensar. Zero. Ah, professor, então força que faz 90 graus com a velocidade, força que faz 90 graus com a trajetória, tanto faz, realiza trabalho zero. Pronto. Quando essa caixa está se movendo aqui, Renatinho, olha aqui a trajetória da caixa. A normal faz 90 graus. Trabalho zero. Por quê? Porque ela está fazendo 90 graus com a trajetória. Não está nem a favor nem contra. Esse peso bem aqui assim, está fazendo 90 graus com a trajetória horizontal. Ó. Nem está a favor nem contra. Então, não está realizando trabalho. Que legal, professor. Então, já estou entendendo quando é que forças realizam trabalho positivo, trabalho negativo e trabalho zero. Por exemplo, quando você tem um pêndulo simples oscilando. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Você tem aqui um pêndulo simples oscilando, você soltou a bolinha aqui do repouso, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu solta a bolinha aqui do repouso, movimento acelerado, né? E ela passa aqui com uma super velocidade. Professor, durante esse movimento acelerado, a energia cinética da bola está aumentando. Tá. Ei, meu amigo, se a energia cinética da bola está aumentando, alguém está dando energia cinética para essa bola. Ou seja, alguém está realizando trabalho o quê, pessoal? Positivo, dando energia cinética, trabalho positivo. Vamos investigar, professor, vamos. A trajetória da bola é circular. Acontece que a tração, ó, aqui, ó, ela está fazendo o tempo inteiro, ó, 90 graus com a trajetória circular. Por quê? Porque a tração não está no eixo centrípeto. A tração está no eixo centrípeto. Ela está fazendo 90 graus com a trajetória. Você está querendo dizer o quê? Que a tração não tem como ela realizar trabalho. Ó. A tração está fazendo 90 graus com a trajetória circular. E professor, e o que dizer da força-peso? A força-peso é ela que está realizando trabalho positivo. Ó. Na descida. Movimento acelerado. Se a energia cinética está aumentando aqui, só pode ser devido ao trabalho da força-peso. Porque a tração nem realiza o trabalho, porque ela é radial, ela é centrípeta. Ela está fazendo 90 graus com a trajetória. A partir de agora ela vai frear. E professor, quando ela vai freando, qual é a força que está realizando trabalho negativo? Qual é a força que está freando essa bolinha? De novo é a força-peso. A tração no pêndulo simples, ela não realiza trabalho, por quê, pessoal? Porque ela faz 90 graus com a trajetória circular. Vou até escrever aqui, ó. O trabalho realizado pela tração é zero no pêndulo simples. Renato Brito, eu posso falar que o trabalho de qualquer força centrípeta é zero? Sim, se ela faz 90 graus com a trajetória, o trabalho de qualquer força centrípeta é zero. Vou até escrever aqui, ó, o trabalho de qualquer força centrípeta é sempre zero. Por quê? O que, professor? Porque elas fazem 90 graus com a trajetória. Diga lá, amiga. O pêndulo cônico não realiza o trabalho. O pêndulo cônico também não realiza o trabalho. Tem uma tração assim que você decompõe num TY e num TX e nenhuma componente realiza o trabalho, né? Caracas, professor, então eu tô achando legal mesmo. Pois é, tu já sabe então que quando é que a força realiza o trabalho positivo, quando é que ela realiza o trabalho negativo. Te mostrei, por exemplo, que no caso do pêndulo simples, né? A tração não realiza trabalho, porque ela faz 90 graus com a trajetória circular, né? E assim por diante. Até esse ponto, Moi, você tá entendendo? Tá tudo bem com vocês? Pois é, mas o senhor falou que trabalho energia é a melhor ferramenta da mecânica. Eu não estou entendendo ainda por que ela é tão boa. Tu vai já entender, olha. Deixa eu fazer o seguinte. Antes de eu fazer a primeira questão de sala, quero só te mostrar um detalhezinho final. Aí eu vou para a primeira questão de sala. É a primeira questão de sala que vai te mostrar por que trabalho energia é uma ferramenta tão boa, entende? Deixa eu só explicar esse detalhe da teoria. Tá, professor? Continuamos na teoria, né? Tá todo mundo aqui passando a página, né, professor? Mas nós ainda estamos na teoria, né? Isso, ainda estamos na teoria. Bom, antes de ir para as questões de sala,
Último exemplo que eu vou colocar é o seguinte, ó. Vamos supor que a sua vovozinha, a bichinha, professor, tá levando a Filó pra passear no supermercado. Só que a Filó é uma caixa, a pobrezinha. Tá levando uma caixa. Ela pensa que é o poodle, o professor, pronto, né? Vovó está levando, né, uma caixa para passear no supermercado, professor. Isso, ó. Falando sério, olha. Bom, vamos dizer que você tem uma força e que essa força seja vetorialmente constante. O que é um pleonasmo, né? É uma força que tem sempre a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor. E aí alguém quer saber o seguinte: Renato, cara, qual é o trabalho realizado por essa força durante esse deslocamento da caixa? O professor não vai ter normal e peso, não. Pode ter normal, pode ter peso, pode ter força de atrito. Mesmo que haja várias forças, eu posso selecionar uma e posso dizer, eu quero calcular o trabalho daquela, né? Então, no caso aqui, pronto, vou calcular o trabalho da força F, certo? Moçada, só pela intuição, a primeira coisa que você pensa quando você olha para essa figura, qual é a primeira vontade que você tem? Decompor. Professor, vou decompor. Tá tudo certíssimo, né? A gente vai decompor, professor, até porque é bem mais fácil, né, de pensar, né? Isso, todo mundo sabe, né, que qualquer força pode ser substituído pelas componentes dela, né? Afinal, professor, as componentes compõem a força. O que significa? O que significa, professor? Olha, a força sozinha pode ser substituída pelas suas duas componentes. Em outras palavras, as componentes juntas... Escuta, as componentes juntas fazem o mesmo papel da força sozinha. Por isso que eu posso trocar, né? As duas componentes juntas fazem o mesmo papel da força sozinha. Todo vetor é a soma vetorial das suas componentes, lógico, né? É verdade, isso aqui é a propriedade de qualquer vetor. Então, quando alguém disser assim, Renato Brito, cara, calcula o trabalho dessa força F. Tá bom, eu vou calcular. Mas é muito mais fácil tu imaginar o seguinte: em vez de calcular o trabalho da força F, seja esperto. Professor, é tão difícil, mas tente. Em vez de calcular o trabalho da própria força, faça o seguinte, ó, calcule o trabalho das componentes, ó, e some. Calcula o trabalho de cada componente e soma? O trabalho da força F é simplesmente a soma dos trabalhos das componentes. Tá. Então pronto. Vou calcular o trabalho de cada componente e vou somar. Pronto. Acontece, Moi, que você, espertamente, já está percebendo que uma dessas componentes realiza trabalho nulo. Qual é a que realiza trabalho nulo? O trabalho da força Fy vai ser zero. Por quê, pessoal? Porque ela faz o quê? 90 graus com a trajetória, professor. Já o trabalho da Fx, não. Fx é uma força constante, que ela já está paralela ao deslocamento. Então eu vou simplesmente usar isso daqui. F vezes a distância. A força não é constante? Então o trabalho da Fx vai ficar Fx vezes a distância, tá. E o trabalho da Fy? Zero. Eu entendi, professor. O senhor desprezou, né? É zero. Não desprezei, não. Ele é zero. O senhor usou alguma fórmula? Não, é intuitivo. Força que faz 90 graus com o movimento, ela não está nem a favor nem contra. Por isso que ela não realiza o trabalho. Tá, e Renato Brito, cara, e essa força Fx, como é que eu calculo? Bom, no caso aqui ela ficou colada, né? Fx nem sempre vai ser colado, né? Tem que ver onde é que ele botou o alfa, né? Ele poderia ter botado o alfa ali. Professor, mas nesse caso está colado. Então Fx é F cosseno. Então Fx é F cosseno vezes a distância. Então pronto. Então o que você viu, né, nesses 5 minutos? Você viu o seguinte: quando alguém mandar eu calcular o trabalho de uma força, e se essa força estiver inclinada, basta você calcular o trabalho da componente que realiza o trabalho. A componente que não realiza nem precisa calcular. Pois é. Então o trabalho da força F é o trabalho da componente que realiza o trabalho, entende? Só isso, né? Tá, professor, então fazer o seguinte, bora usar essas ideias então na primeira questão de sala, e aí vamos entender por que o Renato Brito fica falando aos 4 ventos que trabalho e energia é a melhor ferramenta da mecânica. Pois pronto. Vai, professor, vamos!